Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para conversarmos e ajudar vocês a aprofundar os seus conhecimentos sobre os textos. Hoje eu vou falar sobre texto literário e texto não literário. Bom, pessoal, o texto literário, como o nome já diz, tem algo a ver com literatura. E o texto não literário se afasta das questões literárias. Então, o texto literário é apresentado em uma linguagem pessoal, envolta em emoção, emprego de lirismo e valores do autor, do ser, ou objeto retratado. O texto literário, ele tende a ser pessoal. O autor ele vai falar sobre algo que ele pensa, algo que ele sente. Então, ele tende a ser um texto subjetivo, geralmente carregado de muita emoção. O texto não literário tem como marca a linguagem referencial, ou seja, ela está focada na informação e por isso também é chamado de texto utilitário. O texto utilitário é o texto que nós usamos no dia a dia para informar algo, por exemplo, os textos jornalísticos. Eles são impessoais, eles não falam o que o autor sente, ele fala as coisas que acontecem, as coisas como elas são. Eu coloquei esse quadro aqui que eu achei que ele define muito bem e os quadros eles ajudam a gente a ver as diferenças entre os textos. Aqui desse lado temos o texto literário, compartilha sentimentos com o receptor, expondo a visão de mundo do emissor. Então, aquele que está emitindo, que está produzindo, o foco vai ser nele, no que ele sente. O texto não literário compartilha informações, expondo uma visão geral acerca de determinado assunto. Então, aqui nesse primeiro tópico, nós podemos perceber as diferenças. Aqui compartilha sentimentos e ali compartilha informações. A linguagem é subjetiva, fala do eu. A linguagem ele é mais objetiva, ela é mais direta, ela não vai falar do eu, ela vai falar de alguém, provavelmente. Aqui a variação, valorização da estética e da musicalidade. O foco aqui, por exemplo, um poema, o autor ele se preocupa muito com a estética, da forma como as palavras estão colocadas, as rimas que são utilizadas, a musicalidade entre as palavras. Então, aqui valoriza-se muito isso. Já no texto não literário, a valorização é da clareza e da coerência. Eles não estão preocupados no formato do texto, mas no conteúdo do texto e na clareza para transmitir as informações. Aqui, a visão é voltada para o eu, o universo interior do emissor. Então, aqui é mais emoção, eu vou falar o que eu acho. Por exemplo, antigamente as pessoas escreviam muito diários, eu também já escrevi muitos diários pessoais, relatos meus, e isso eu falava o que eu via, a minha visão sobre o meu universo, sobre as coisas que aconteciam comigo. E o texto não literário, ele é voltado para o nosso, o universo exterior que circunda o emissor. Aqui há uma plurissignificação, ou seja, as palavras elas podem ter vários significados. Por exemplo, uma palavra também ela não é usada no seu sentido original. Aqui ocorre muito as gírias, a conotação, e ali o significado é único. O significado das palavras geralmente são aqueles que normalmente nós encontramos no dicionário, o que não acontece aqui. O texto literário ele tem algumas características daqui que eu coloquei nesse quadro. Emocionar. A intenção dele é transmitir emoção. Ele também provoca sensibilidade, né? Ele tenta sensibilizar aqueles que estão lendo as suas obras. A linguagem é poética, ou seja, aqui é ficção, recriação da realidade. É uma recriação de uma forma mais sentimental. Aqui a linguagem é conotativa, ou seja, a linguagem é figurada. Não há uma linguagem real. A linguagem é usada geralmente com gírias. E a linguagem é ambígua. Às vezes a palavra pode ter
vários significados. O texto não literário, a ênfase dele não é no sentimentalismo, a ênfase é no conteúdo, naquilo que a mensagem quer transmitir. Um bom exemplo é uma bula de remédio. A bula de remédio, ela é totalmente informativa. Ela vai falar sobre os componentes, sobre a posologia, sobre os elementos do medicamento. Então, ele é extremamente informativo, não tem nada de sentimentalismo ali. O foco dele é a mensagem, o conteúdo. Aqui, a realidade é apenas traduzida, ou seja, é a realidade como ela é. A linguagem é denotativa, não há gírias. A linguagem é objetiva. A intenção é informar e explicar alguma coisa. O livro didático de vocês, ele é um livro não literário. Já pensou se você pegasse o seu livro e ele fosse literário? Às vezes você ficaria na dúvida se o seu livro didático é real ou não, ou se é uma recriação da realidade. Então, o livro didático de vocês, ele precisa ser não literário para mostrar maior verossimilhança nos seus conteúdos. Eu coloquei esse exemplo aqui que eu achei muito interessante. Por exemplo, como eu faria se eu fosse utilizar, o que eu falaria se eu fosse utilizar a linguagem não literária e o que eu falaria se fosse usar a linguagem literária. Por exemplo, na linguagem não literária eu falaria anoitece. Não literária. Na literária eu falaria a mão da noite embrulha os horizontes. Então houve ali uma preocupação em sentimentalismo, em tornar o anoitecer algo mais emotivo. Teus cabelos loiros brilham, não literário. Os clarins de ouro dos teus cabelos cantam na luz. Então houve uma conotação ali. A linguagem foi usada de forma conotativa, figurada. Uma nuvem cobriu parte do céu. Isso aqui poderia até ser um título de uma notícia. E ali não. Um sujo de nuvem emporcalhou o luar em sua nascença. Uma linguagem extremamente poética. Aos 50 anos, inesperadamente, apaixonei-me de novo. Ali houve sentimentalismo. Na curva dos 50 derrapei neste amor. Então, deu para vocês perceberem que a linguagem não literária, ela não tem nada de sentimentalismo. É como ela é. Já a linguagem literária, ela é extremamente emotiva. Esse quadro aqui, esse fluxograma, ele é só para vocês verem as diferenças, como que se divide os textos. Então, ali em cima está o texto, ele pode ser literário ou não literário. O texto não literário, ele se enquadra ali, ó, casos, piadas e notícias, totalmente ligados mais a uma linguagem denotativa. Porque eu não posso, se eu for contar um caso, eu tenho que falar a realidade. O literário, ele pode ser dividido em prosa, que é o texto escrito em forma de parágrafos, ou em versos, né, que tem estrofes também. Então, o texto em verso, ele pode se dividir em lírico e dramático, a gente vai ver isso depois. O narrativo é epopeia ou poema de cordel, e aqui é poema heróico. A prosa, sendo lírica ou dramática, pode ser narrativa, que nós vamos ver depois, que são os romances, contos, novelas, fábulas, lendas. E os contos podem ser históricos, fantásticos e policial. Então, observe como o texto, ele pode se ramificar em vários. É lógico que vocês não precisam saber nada disso aqui decorado, né? É só para vocês verem como que os textos, eles podem se ramificar de diversas formas. Eu coloquei aqui, eu não vou ler, mas é uma notícia, dá para vocês perceberem pela indicação, o jornal O Povo. Só o título está escrito assim: explosões após fim de maratona deixam pelo menos 134 pessoas feridas. Espectadores ensanguentados foram levados à unidade de primeiros socorros instaladas nas proximidades da linha de chegada. Então, podemos ver que claramente que esse texto ele possui uma linguagem não literária.
é um jornal publicando uma notícia verídica. Eu não posso usar aqui neste momento um sentimentalismo, uma linguagem conotativa, uma linguagem figurada. Eu preciso ser verdadeiro, real e traduzir a realidade como ela é. E vocês vão observar que nos textos não literários a linguagem ela é mais formal, uma linguagem padrão da língua portuguesa. E aí é uma linguagem que tem que abranger todos aqueles que lerem de forma única. Aqui é um trecho de um poema de Luís de Camões. Podemos já ver que pela estética é um texto literário, né? Vou ler só a primeira estrofe. Alma minha gentil, que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Podemos perceber aqui um jogo aqui de palavras, rimas. O autor demonstra grande emoção em seu texto, então uma linguagem literária. Eu achei essa notícia muito engraçada. Coloquei aqui, talvez vocês, não sei se vocês já viram essa notícia. Aluno é expulso por causa do chulé. Imagina um aluno, gente, expulso de uma sala de aula por causa do chulé. Isso aqui é uma notícia verdadeira. Eu pesquisei no YouTube, pesquisei na internet para saber se isso realmente tinha acontecido e realmente aconteceu. O aluno foi expulso da sala de aula pela professora por causa do chulé. E aí, isso aqui, nós podemos perceber que não tem nada de literário, né? É um texto não literário. Exemplos de textos literários. Os poemas, romances, contos, novelas, lendas, fábulas, crônicas, peças de teatro e as letras de música. Os textos não literários, as notícias, reportagens, entrevistas, cartas comerciais, artigos científicos, livros didáticos, manuais de instrução, dicionários, enciclopédias, receitas de culinárias, guias de beleza e as bulas de remédio. Quando vocês compram um aparelho de telefone, sempre vem um manual de instrução. Esse manual de instrução tem uma linguagem não literária. Os gêneros narrativos. O texto narrativo é um tipo de texto que esboça ações dos personagens num determinado tempo e espaço. Então, se eu perguntar para vocês assim, o que é um texto narrativo? Aí vocês vão falar, é um texto em que apresenta ações de um personagem num determinado tempo e determinado espaço. Geralmente é escrito em prosa, que é em forma de parágrafos, e eles são narrados, eles contam um fato ou um acontecimento. E aqui temos alguns exemplos, o romance, novela, conto, crônica e fábulas. E às vezes os alunos não sabem muito diferenciar isso. O que é novela, o que é romance? E os alunos também tendem a achar que romance vai falar de amor. Não é isso. O gênero romance significa que ele é um texto mais amplo. Por exemplo, em relação aos personagens, o romance ele possui um grande número de personagens. A novela, poucos, e os contos têm pouquíssimos personagens. Em relação ao tempo, o romance ele ocorre por um longo tempo. Por exemplo, vocês pegaram um livro que ele é maior, tem muitas páginas, aí o tempo ele pode narrar algo acontecer no passado, antes de começar a história, então ele é mais longo. A novela é breve e o conto também é bem breve. O romance acontece em espaços diferentes, a novela varia muito pouco e o conto geralmente acontece somente em um único espaço. A ação. Aqui há bastante ações dos personagens. Na novela ela é limitada e no conto geralmente é uma ação que aconteceu ali. O conto geralmente ocupa uma página do caderno de vocês. O conto ele é bem pequeno. E a ênfase aqui é nos personagens. Aqui é nos personagens e situação na novela e no conto é somente na situação. Então vocês perceberam que o romance ele é bem maior. A novela ficaria em segundo plano e o conto ele é bem pequeno. A crônica é um texto geralmente que fala de fatos que foram narrados ou tentam representar o nosso dia a dia. Trata-se de um texto breve, elaborado com o objetivo de retratar fatos do cotidiano,
pessoas, lugares, paisagens. Então, a crônica é um texto que possibilita maior liberdade para o autor, porque ele pode falar do que ele quiser, porque são muitas coisas que acontecem com a gente. A fábula, muito utilizada principalmente na educação infantil, apresenta um caráter pedagógico. Ela tende a ensinar e demonstrar e trazer uma moral para alguém. São curtas, uma linguagem simples e os personagens geralmente são animais. Agora, os elementos da narrativa. Eu vou abreviar isso aqui. Toda narrativa, tudo aquilo que você vai contar para alguém, ela precisa ter esses elementos. Vou dar um exemplo. Se você vai contar uma fofoca de alguém, o que você vai narrar? O que você vai falar? Vai falar com quem aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu e vai contar o que aconteceu. Então, é geralmente como se fosse uma fofoca que geralmente alguém costuma contar para o outro. Então, primeiro vai ter um narrador. O narrador, ele pode ser observador, ou seja, eu vou narrar uma história que eu não participei, eu somente vi, ou pode ser um narrador personagem, o narrador que conta e participa da história. O enredo geralmente é o início, o meio e o fim da história. É toda a ação que foi envolvida durante a produção do texto. Os personagens são aqueles que compõem as histórias. Eles podem ser protagonistas ou antagonistas. Os protagonistas são os personagens principais, os antagonistas são os vilões. E temos os personagens secundários, que os adjuvantes ou coadjuvantes. Isso aí a gente vê até nas novelas que vocês assistem. O tempo. O tempo pode ser narrado de forma cronológica ou psicológica. Se for cronológica, geralmente tem o início, o meio e o fim, assim alinhados. Se for um tempo psicológico, é como se fosse aqueles filmes que a gente vê o final do filme primeiro, depois começa o início do filme. Então, não há uma ordem cronológica. E o espaço é onde ocorre a narrativa. Pode ser de acordo com a escolha do autor do texto. Então, resumindo, o narrador é aquele que narra, o enredo é a sucessão dos acontecimentos, os personagens são os principais e os secundários, o tempo é a época em que ocorrem os fatos e o espaço o local dos episódios. A narrativa, ela se divide em situação inicial, conflito, desenvolvimento, clímax e desfecho. Eu acho que você já deve ter passado por essa experiência de o professor pedir para vocês selecionarem e dividirem os textos. Então, a situação inicial é o início do texto, onde o autor mostra quem são os personagens, onde que acontece e é a introdução do texto. O conflito é o primeiro problema. Toda história tem que ter um conflito para gerar uma motivação para a gente poder ver, né? Então, o conflito é o problema que acontece. O desenvolvimento é o que o autor conta e o que os personagens fizeram. O clímax é o momento de maior tensão ou emoção. É o momento que costuma até dar um friozinho na barriga da gente, quando você está vendo uma novela ou assistindo ou lendo algum livro. O desfecho é a parte que mostra a solução do problema. Geralmente é onde acontece os felizes para sempre. Bom, pessoal, fico aqui tudo isso que eu falei, que vocês possam meditar e estudar em casa. Gostaria que vocês fizessem as atividades da página 13 a 17, dos números 7 a 17. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Até mais!